Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Muito obrigado já de primeiro para vocês estarem aqui. Nós estamos no nosso podcast, que eu costumo colocar o nome de Amigos, Amigos, Esporte à Parte. Graças a Deus, eu acho que esse podcast é um dos mais importantes que eu estou fazendo. Aqui com os meus amigos Rafael, Matheus, Arthur, para falar para vocês sobre um pouquinho sobre a Fórmula 1, a volta que agora vai acontecer no próximo final de semana, falar aqui um pouquinho do trabalho de cada um também, dar nossas impressões sobre cada piloto, um pouco de notícias. Assim, eu acho que esse podcast aqui vai ser de muita valia mesmo, vai ser muito interessante. Então, a gente preparou com muito carinho para vocês tudo. Eu sou o Lucas, do canal Deixa Que Eu Deixo, que é o canal de vocês, nosso, né, que eu costumo dizer. Mais uma vez, eu estou aqui com o Matheus, dono da página Massinha Desaposentado, página do Twitter, que deu essa moral para a gente. Muito obrigado, cara, já de primeiro. Estou aqui também com o Rafa, do Toto Wolff, TV Wolff, lá no Twitter também, deu essa moral gigante pra gente também. E meu amigo e meu parceiro, o Arthur, que se não fosse ele, não tinha feito essa ponte entre vocês dois. Eu estou começando agora também, estou fazendo nosso network e tudo mais. Então, cara, já tenho que te agradecer também de primeiro. Então é isso, gente. Eu vou passar a bola para vocês. Eu vou começar com o que deu essa ideia, né? Com o Arthurzão, se vocês me permitirem. Vou começar com o Arthur. Depois ele já passa para mim, que eu passo para vocês todos. E bora lá, vamos começar esse podcast que tá bom demais. Vai, Arthurzão, a bola é com você aí, meu irmão. Bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo que nos escuta. Muito feliz de estar participando desse podcast, muito feliz de ter sido convidado pelo França para falar de automobilismo, que é uma paixão nacional, é uma paixão brasileira. E quando ele me convidou para esse programa, eu pensei, né, em trazer pessoas que eu sei que entendem muito de automobilismo e ouvir o que eles acham, ouvir a opinião, e ser um podcast descontraído e que também leve um pouco de humor, fora daquele jornalismo profissional, não? Levar o automobilismo de forma mais leve, e nada melhor do que duas páginas incríveis que eu acompanho há muito tempo na rede social. Então eu dei essa ideia para o Lucas e hoje eu estou aqui tanto com o Matheus quanto com o Rafael para a gente fazer esse bate-papo bem bacana. Boa, valeu demais. Então, Rafa, com você, a bola é com você, faz sua apresentação e já passa para o Matheus para a gente começar também. Aí, valeu, pessoal. Queria primeiro agradecer o convite, fiquei honrado aí, não pensei que a página chegaria a esse ponto de ser convidado para participar de podcast e tal. Tô ficando famoso. Estou muito feliz. Eu criei a página com o intuito puramente de falar de um assunto que eu gosto muito, que é a Fórmula 1, do automobilismo em geral, mas principalmente Fórmula 1. E já estou aí um pouco mais de um ano, crescendo e ajudando o pessoal da comunidade sempre que possível. Fui ajudado massivamente pelo nosso querido Matheus, vulgo Massinha Desaposentado. E, é uma grande honra mesmo, estou bem feliz. Obrigado mesmo. E agora o último, mas não menos importante com vocês, Matheus, que quase deixou a gente na mão nesse podcast, quase deixou a gente na mão na gravação desse vídeo aqui, falou assim, cara, não dá pra você fazer sem você, cara. Caraca, tudo certo. Com você, meu irmão. Agora que abriu a câmera do Massinha ali, tava socando a mesa ali, totalmente. É um teste de paciência, para já, o aquecimento já para aturar o pessoal criticando meus tweets lá durante a temporada. Meu nome primeiramente também agradecer muito ao convite do pessoal, né? Essa parada de colocar a cara assim na câmera não é muito comigo, mas o estagiário fez comigo mês passado, aí o Arthur me chamou no privado, falei, pandemia, não tem por que não fazer, né? Então, assim como o Rafa, eu criei o perfil apenas para falar sobre Fórmula 1. Na época eu postava muita coisa nos meus perfis pessoais, né? Tanto no Instagram, no meu Twitter mesmo. Só que meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor não gostam. É só futebol, basquete. Então o pessoal, Fórmula 1 não é esporte. Eu como sou apaixonado, ficava naquela guerrinha ali de defender o esporte. Até que minha irmã deu a ideia, faz um perfil
sobre Fórmula 1 e ver o que acontece. E o pessoal comprou a ideia, estou aí quase, já fez 2 anos, fizeram 2 anos já, e o perfil nos últimos 8 meses cresceu de uma forma até exagerada, ao meu ver, né? Porque postava muita merda. E deu certo, cara. O perfil tá indo num caminho legal, tô fazendo muitas amizades. O Rafa é um cara aí que eu fiz amizade aí nesse período. E, bom, tá aí o resultado, né? Tô sendo chamado para podcast e tudo. Famoso. Então, gente, vamos começar logo essa conversa, esse bate-papo descontraído. Então, gente, eu acho que o mais importante, eu acho a gente começar por um pouquinho das nossas impressões sobre cada piloto, cada equipe, né? Porque já deixar de pronto assim para a galera entender, galera que gosta também, a galera também que não gosta, que quer acompanhar, que a temporada da Fórmula 1 de 2020 foi toda bagunçada, né? Por todo esse coronavírus também, como nossa vida está toda bagunçada. E volta agora, no final de semana, que eu vou postar esse podcast agora, dia 28, né? E começa no próximo final de semana, no dia 5 de julho, no GP da Áustria. Né? Então a gente tem várias coisas para falar, rodadas duplas, pilotos, tudo mais. Então vamos parar de enrolação. E vamos lá, gente. Eu quero saber de vocês as opiniões sobre as escuderias e os pilotos, mas vamos começar aqui. Eu acho que a gente pode começar por uma escuderia. Eu estou colocando aqui meio aleatório aqui, está na minha frente, mas o que vocês acham de a gente começar pela Red Bull? A grande Red Bull, com os pilotos, com o Verstappen, com o piloto novato, né, vamos dizer assim, o Albon, que veio de uma metade de temporada do ano passado e foi contratada para ficar nessa e precisa de bons resultados para se manter no seu cargo de segundo piloto, que ele já sabe que é ciente da segunda colocação na escuderia. É um menino novo também, como o Verstappen, mas a gente sabe que a Red Bull coloca muita responsabilidade em cima do Max, porque eles querem tornar ele o piloto mais novo do campeão mundial ainda, querem tornar ele uma grande estrela, que ele relativamente já né, pelo grande talento que ele tem. Mas a palavra é com vocês. Quem quiser falar primeiro aí, todas as razões. Bom, eu vou começar então, porque dentro do esporte, né, muita gente brinca, né, que a Red Bull não como brincam que Fórmula 1 não é esporte, falam que a Red Bull não é equipe de verdade, né, que é marca de energético. Só que eu tenho um grande apreço pela competitividade que essa marca, quando entrou na Fórmula 1, teve sempre desde o início ali um projeto que chegou ali na metade dos anos 2000 e hoje é uma equipe consolidada, né? E a gente vê hoje a situação dos pilotos da Red Bull muito simples, né? O Verstappen, ele vem com o carro, sempre tirando muito mais do carro do que qualquer outro piloto que teve como parceiro, e ele vem, ao meu ver, com essa parada, começando pela Áustria, para brigar pelo título. E a gente vê o Albon com um certo problema, né? Porque, em minha opinião, a primeira metade da temporada do Albon, ano passado, ele teve, sim, grandes resultados. Ele largou em último e chegou em nono, né? Pontuando com a STR na China. Ele teve um 8º lugar em Mônaco. Só que quando ele assumiu ali da metade para frente, ele não conseguiu fazer grandes corridas, ao meu ver. Por mais que ele terminasse ele sempre em quinto, sexto, e teve o incidente do Brasil, ele tem que ser mais do que esse piloto de quinto e sexto lugar, que também era o Pierre Gasly, que foi a grande decepção, né? Porque chegou com o status lá em cima, junto com o Charles, e não conseguiu provar nada, e a gente viu também na série da Netflix ali que a pressão tomou conta do garoto. E para mim, hoje, o Max chega como status, assim como o Lucas falou, de piloto número 1, candidato a título, candidato a vitórias, e candidato a vitória, inclusive, dia 5, e o Albon tentando limpar o nome dele e provar que ele é mais que um segundo piloto. O Albon tem uma consistência bacana, né? Ele fez uma corrida de recuperação interessante, acho que já na primeira ou segunda prova dele pela Red Bull, que ele largou dos boxes, né? Na Bélgica. Largou dos boxes, ou em último, e conseguiu chegar, acho que em sexto ou sétimo. Teve uma boa recuperação, né? O que eu acho que pesa na vantagem dele em relação ao Gasly é que ele não toma volta, né?
o Gasly estava tomando volta dos ponteiros. E o Albon não chegou a esse nível. No GP de Singapura, se eu não me engano, ele chegou a segurar ali as Mercedes um tempo, né? Na verdade, ele botou uma pressão em cima do Bottas e do Hamilton, fez o Hamilton antecipar uma parada, fez o James entrar na jogada ali para Mercedes não perder a posição para ele. Então, eu acho que ele tem uma consistência. De fato, ele não, aparentemente, não tem algo a mais para brigar por um título. Mas eu não descarto que ele brigue por vitória numa corrida, né, numa circunstância aí favorável a ele. Né, uma prova que deu uma bagunça, alguém quebre, alguém bata, enfim. Ele tá na RBR, tem chance de vitória, né? Não podemos descartar. Cara, a RBR, pelo que a gente acompanha no Twitter, é a equipe que muita gente está botando esperança já logo agora de cara, né, na Áustria, até porque é o GP que eles dominam, né? Pode ver que o rendimento deles ali é sobrenatural. E, cara, eu resumo a RBR só em Max Verstappen. Parece que ele tira realmente algo a mais. Teve um GP, se não me engano, foi na Inglaterra mesmo, que se não me engano, foi o presidente da Honda, falou que parece que o motor, a forma do Max acelerar, dele dar a potência no carro, o motor meio que não lia o acerto dele, porque falava que o moleque é sobrenatural na hora de tirar a potência ali do carro. E o Albon é aquilo, cara. A gente bateu muito na tecla, né, que o Gasly ficou muito para trás, toda a corrida. Ali ficou ali na Austrália, a primeira corrida dele, né? A segunda também não foi, na terceira também não foi, então começou uma pressão muito forte em cima dele. Se ele andasse pelo menos um pouco, não precisava nem andar à frente do Max, porque isso é difícil para qualquer piloto ali do pelotão ali intermediário, mas pelo menos chegasse ali, o Max chegasse em quarto e chegasse em quinto, né? O Max chegou em terceiro e chegava em quarto, mas o Max chegava em quarto e chegava em décimo, chegava em terceiro, 11º. Então, uma comparação, qualquer piloto que você pegar hoje, jovem, tentar comparar com o Max na RBR, ou até mesmo na Fórmula 1, é meio injusto, porque o moleque nasceu para isso, tem o dom, né? É aquele que você sabe que vai brigar por título. Já o Gasly e o Albon, você sabe que são bons pilotos, não são pilotos horríveis, né? Tem piloto aí pior, mas não é o cara que vai ali ficar chegando colado, né? O Albon até ameaçou isso ano passado, né? A gente tá até brincando, a gente brincou, acho que não sei se o Rafa vai lembrar disso, que a gente falava ali no GP da Bélgica, da Itália, que o Max teve problema, né? Na Bélgica ele teve um acidente com o Raikkonen, e na Itália, na largada lá, eu acho que ele largou lá de trás por trocar motor, aí teve um problema, teve que ir pro boxe, a gente ficou sacaneando lá, e aí, quando o Max vai voltar de férias? Né, porque o Albon estava tendo resultado. E depois o Max sobressaiu, ganhou corridas. Então, assim, acho que a RBR também pegou aquele princípio de que não pode ter dois pilotos de ponta. Então, pegou um piloto ali, o Albon está chegando um pouco perto do Verstappen, vai dar pontos importantes para a briga de construtores. Então, é isso que a gente quer. Mas, com certeza, para mim, o Verstappen é o número 1, é o que vai levar a RBR para possíveis vitórias nessa temporada 2020. Só que a gente tem que ter a noção, o que eu falo é níveis de desempenho. Realmente, o Albon começou com essas duas corridas, principalmente a da Bélgica, foi uma boa corrida de superação, né? De reconstruir ali no grid, sair de trás, ultrapassar todo mundo. E ele ultrapassou o Pérez na última volta, que dali já foi um bom resultado. Mas como a Red Bull ainda exige muito, justamente por causa do campeonato de construtores, eu vejo que o Albon tem que levar o carro ao limite, como ele levou no Brasil. Para mim, a corrida do Brasil foi a melhor corrida dele. A ultrapassagem que ele faz no Sebastian Vettel, ele entra no pódio ali, correndo com todos os carros ainda, né? Antes do acidente da Ferrari, que foi aquela confusão toda. Ele ultrapassou as Ferraris, entrou no pódio. Eu entendo que a Red Bull quer esse tipo de desempenho dele em toda a prova. Porque ainda teve, sim, aquelas provas que ele ficava em sexto, 10 segundos atrás do quinto, 15 segundos atrás do quinto, sendo que o Max estava ali, terceiro, segundo, quarto, sempre, né?
Então a gente espera um pouquinho a mais dele. Arthur, isso que você falou, já dando o gancho para a próxima equipe que a gente está vendo aqui, porque a gente está falando muito do Gasly e tudo mais, e tá na AlphaTauri, né, que é a antiga Toro Rosso, mudaram de nome, né? Cara, mas isso que você falou é interessante, porque se a gente for parar para pensar, nessa corrida do Brasil de Interlagos no ano passado, cara, o Gasly conseguiu terminar em segundo, sabe? Com um carro secundário, vamos dizer assim, da Red Bull, né? Com o motor que ele conseguiu tirar muitas vezes, e é muito engraçado tocar nesse ponto da maturidade, da construção do piloto. Por exemplo, o Gasly, ele tem mais ou menos a mesma idade do Verstappen, só que ele não tem a mesma habilidade ou a mesma maturidade para lidar com pressão como o Verstappen foi moldado, né? Então, assim, ele de novo, na Toro Rosso, na AlphaTauri, desculpa, pode voltar a conseguir bons resultados, porque assim, é uma equipe que quer tentar pontuar, ficar entre as 10 primeiras, vamos dizer assim, que tem condições, em comparação com outras equipes, como a Haas, como a Force India, agora Force One, né? Racing Point, isso. Então, assim, é uma equipe que consegue um pouco mais também, e ele parece que ainda precisa mostrar mais do que ele mostrou em Interlagos, entendeu? Do que ele mostrou em Interlagos, que ele é capaz, que ele conseguiu, assim, o cara conseguiu parar o Hamilton na reta, entendeu? Ele conseguiu, Honda, né? Com o motor, sim, ele conseguiu, o Hamilton mesmo falou no rádio que não conseguiria passar ele naquele momento. Para um cara do calibre do Hamilton falar aquilo, naquele caso, assim, ele tem que fazer pautar, não só em um acontecimento como foi aquilo ali, mas tentar fazer mais aquilo ali. O que acontece? Eu acho que a Red Bull ficou muito desesperada naquele ponto ao tentar encontrar um novo piloto. Por quê? O Ricardo saiu, que depois a gente vai entrar nesse assunto, que eu acho que foi a maior burrada da vida dele, ter saído daquele posto ali da Red Bull, porque ele tinha um lugar consistente, ele poderia brigar para ser ainda campeão ali e ser o número 1 dos carros, mesmo o Verstappen sendo o grande futuro e tudo mais, só que ele optou por esterismo, optou por um projeto da Renault bem duvidoso, né, que a gente não sabia muito bem, e como aconteceu em 2019, que foi drástico, né, e depois agora em 2021 ele já assinou desesperadamente, eu creio que desesperadamente, com a McLaren, que é uma equipe que está querendo vender também um pouco das suas ações para equilibrar as finanças, é uma equipe também que está entre altos e baixos. Teve o Carlos Sainz, que fez boas corridas, claro, tirou um tanto do carro que já não é o mesmo de tempos atrás. Então, assim, esses pilotos, eu acho que eles têm que ter cabeça no lugar, primeiro de tudo, cabeça no lugar, para saber aonde eles têm que ir, amadurecer. O Gasly tem que amadurecer mais ali, tem que se mostrar mais, até não para subir para a Red Bull ou que seja, mas para ir para outra equipe também maior que mereça ele. Então, e o já também falando demais, se vocês quiserem também fazer igual eu aqui, falar de mais pilotos aqui também, o Ricardo, que eu toquei no assunto da Renault, o Ricardo já é um cara experiente, ele já devia ter esse clique na cabeça, sabe? De saber o lugar dele, a posição dele correta. E não brigar por algum estrelismo e tudo mais. E eu gosto do cara, é um cara carismático, um cara engraçado, um cara que é gente boa. Só que assim, eu acho que ele meteu os pés pelas mãos, né? O que vocês acham disso? Isso na questão da AlphaTauri, que é a antiga STR, acontece, o Gasly teve um rebaixamento que dá um baque, né? É um baque na carreira, ele subiu bem, porque ele teve uma boa temporada pela STR em 2018, chegou com um status bacana na RBR. É claro, todo mundo sabe, todo mundo que for para a Red Bull sabe que não vai ter como brigar com o Verstappen. Isso é não só por talento, como por ele é o preferido, né, da diretoria. E tanto o Gasly quanto o Kvyat eles marcaram um pódio cada um, né, pela STR na temporada passada. Mas foram em corridas bem circunstanciais, se você for ver, porque foi o Kvyat foi na Alemanha, naquele GP catastrófico,
E o do Gasly, que foi no Brasil, também foi uma circunstância bem favorável, porque as duas Ferraris abandonaram, o Bottas quebrou e o Hamilton se envolveu no acidente com o Albon, que tirou os dois da disputa do pódio, né? O Hamilton até acabou em terceiro, mas foi punido. Então, na verdade, eles fizeram o que é possível fazer com a STR, em termos de orçamento e em termos de grid. Porque se levar em conta que são 3 equipes muito fortes que brigam por vitória, com 2 pilotos em cada, são 6 pilotos, é uma situação muito específica para eles conseguirem beliscar alguma coisa melhor, né? Mas, de qualquer maneira, ambos estão pendurados, porque 2020 é o último ano de contrato de cada um, com a Red Bull, que, né, manda os pilotos tanto da Red Bull quanto da STR, e é a mesma coisa que acontece com o Albon, ele é piloto da Red Bull, mas ele tem contrato só em 2020. Então, eu acho, é uma previsão minha, acho que esses meninos vão vir babando esse ano para tentar recuperar aquela vaga que agora é do Albon, né? Já que o Verstappen tem contrato até 2023, se eu não me engano, até 2023. Rafa, só um pequeno adendo que eu vou fazer só a fala depois de passar para os meninos, que eu já falei demais sobre isso. Isso que você falou é importante a gente comentar, que como eles são muito novos, é raro a pessoa saber discernir a vontade de ganhar com o perigo de queda. Você entende? Porque, assim, os meninos que querem mostrar serviço, que precisam mostrar, eles têm que saber até onde precisam para não tornar um pódio em uma batida ou um quarto lugar, um quinto lugar que seja, em uma penalização grande ou algo do tipo, entendeu? E afundar a sua carreira mais ainda tão novos, né? Sim. Eles têm que saber exatamente a linha tênue disso aí, né? Mas já passo para vocês aí. O Kvyat não é tão novo, né? O Kvyat já tem alguma experiência na Fórmula 1, já correu pela Red Bull. Acho que o Kvyat não deve nem permanecer, né? Eu acho ele tão abaixo do... Eu acho que, por exemplo, o Gasly pode ter um resultado bacana na AlphaTauri, né? Porque eu acho que o pessoal lá meio que abraça ele já falou isso, que se sente muito bem lá, que foi falta de apoio, que lá tem muito apoio que não teve na Red Bull. Então, assim, o Kvyat, a gente não é também um piloto horroroso, mas ele já mostrou que eu acho que foi até o Helmut Marko que falou que já sabe qual é o potencial dele, que naquele momento ele achava que testar o álbum seria mais algo melhor para a equipe, né? E é aquilo, o Kvyat também é outro, que se for para a Red Bull vai querer disputar com o Max Verstappen, e aí, filho, não vai dar muito certo também não. O que eu tenho de noção, o que eu vejo, por que eu falo que o Albon tem que entregar bem esse ano? Porque o PR, apesar do pódio em situação específica, é sim um bom piloto, né? Se a gente lembrar da época dele de GP2, em 2016, ele fez um ano absurdo, né? Que chegaram a comparar ele, colocar expectativas de Alain Prost, porque ele foi campeão com vários pódios, um desempenho incrível, ganhou espaço, inclusive na reta final da temporada de 2017, ele chegou a correr, né? E ele não tinha lugar, ele era piloto reserva, deram o carro para ele, fez um 2018 bacana. Só que a gente tem que pegar a fala do França e contextualizar que, por exemplo, o Ayrton Senna, os pilotos antigos, eles chegavam na Fórmula 1 muito mais velhos do que essa garotada que está chegando agora, com 20, 21, 22 anos. E, querendo ou não, é um esporte de muita pressão. Você tem que estar ali entregando o tempo todo. Então, eu creio que se o Pierre, dentro do que a AlphaTauri pode entregar ali, se ele mostrar boas ultrapassagens, conseguir boas classificações, alguns Q3 ali, né? Chegar entre os top 10, conseguir largar bem, mostrar que é um bom piloto ali no meio do grid, é bom para ele, inclusive, conseguir um carro, né? Ali para a próxima temporada, ou até cutucar o Albon, que se não entregar, vai ficar feia a situação para ele. Aquela vaga ali do Albon é muito desejada, não só pelos pilotos da STR, como outros pilotos no grid. Com certeza, eu acho que tanto o Gasly quanto o Kvyat, que estão aí balançando um pouco, né? De qualquer forma, se não for na STR, acredito que eles ainda têm lugar na Fórmula 1. Acho que isso
é uma coisa que assim, tem pilotos com o pezinho mais para fora ali do que esses dois, assim. Então, Com certeza. para 2021 devemos vê-los no grid ainda. Principalmente o Kvyat, né? Que eu acho que tem apoio russo por trás dele, né? E hoje Muito tem mais forte. uma equipe que falou que pretende para 2021 ter que escolher entre pilotos pagantes, né? A Então, Haas assim, mesmo, né? foi a Haas É. mesmo que falou, O né? Gutensteiner deu entrevista falando que o orçamento para 2020 só vai ser. Eles só vão melhorar o carro de 2020 depois que saber o orçamento. Então, com essa crise do coronavírus aí, muita gente vai estar olhando para o dinheiro. É ruim para a categoria, mas para pilotos que têm dinheiro é ótimo, né? O que eles precisam para estar voltando. Para voltar, por exemplo, o Marcus Ericsson, que estava pleiteando vaga ano passado no mercado dos pilotos para ver se voltava e não conseguiu. Então, que poderia estar nesse grid tranquilamente, né? Tranquilamente. Acho que ele poderia estar nesse com o grid. dinheiro dele, ainda mais depois. Ali. A Williams quer gostar. E vocês falaram aí de pilotos pagantes mesmo, que é engraçado, né? Falou da Williams, falou de muitas coisas. Passando já um pouco aqui para Racing Point também, que, cara, é uma equipe que, eu não sei a minha opinião de vocês, mas é uma equipe que, sim, não cheira nem fede, sabe? Para mim aqui, esse 2020, um piloto que veio da Williams com o pai sustentando tudo, como sempre, botando dinheiro demais, e quando viu que a Williams não estava dando retorno, saiu, comprou a Racing Point do indiano, né, que eu esqueci o nome, que foi condenado, tudo mais por problemas judiciais, já estava em falência, ele comprou, levou o filho dele, tirou o Walcon, que agora está na Renault, que também não corre, assim, acho que você coloca qualquer um de nós lá, a gente faz o mesmo que ele, assim, não desmerecendo o cara, mas sabe, que é um piloto que não teve, vocês podem até me contestar, vocês podem até me corrigir, na verdade, não teve aquele passado glorioso, tipo assim, um passado pelo menos sustentável, que chegue na Fórmula 1 com um cartel legal, tipo do Russell. O Russell foi campeão da GP3, foi campeão da Fórmula 2, sabe? É um cara com cacife, certo? E eu acho que isso que faltou para ele, sabe? Porque eu acho que viram assim, o Verstappen saiu, pulou essas categorias todas de base e chegou lá ganhando corrida. Pô, não é você, né? Não é qualquer piloto que vai sair lá da F3 e vai chegar na Fórmula 1 e vai mostrar, vim aqui para ganhar. Não é todo mundo assim, entendeu? Talvez para o Stroll, se ele tivesse passado pela F3, né, antiga GP3, F2, para depois chegar na Fórmula 1, talvez ele chegaria até melhor. Porque, tipo assim, ele já tava já é a terceira temporada dele na Fórmula 1 agora, né? 18, 19, 20. Uhum. Então, já era pra ter mostrado um 17 ele já tá. Quarta. Ele correu com Massa, né? 2017, né? Correu com Massa, Então, assim, já é um período que ele já poderia ter amadurecido em algumas coisas. Tem erro deles em treino livre, até no quali mesmo, que são erros, tipo assim, daquele piloto que não está maduro. E ele, por estar já na Fórmula 1 há 4 anos, já era para ter apresentar uma melhoria de desempenho e até mesmo de performance contra o companheiro, porque o Pérez está, tipo assim, está ali porque também tem um dinheiro forte, mas ele está dirigindo tranquilo, sabe? Porque ele sabe que o piloto que está do lado dele não vai dar a resistência, por exemplo, que o Ocon dava. Né? E quando você fala assim que esse ponte não caga nem cheira, né? Eu também concordo. Acho que tipo assim, o Charme era a Force India, né? É uma equipe também que eu gostava, né? Que vem batalhando desde lá de 2007, 2008, né? Vem batalhando, foi crescendo, né? Era lá de trás, foi ficando intermediária. Com o Pérez mesmo conseguiu alguns pódios. Então, assim, eu não gostei muito dessa mudança, né? Nada contra o Lawrence, né? Ele tá salvou uma equipe ser apaixonado por Fórmula 1. Talvez se a gente tivesse a condição dele e pudesse também salvar uma Williams, por exemplo, para permanecer, a gente faria o mesmo. Mas, enfim, o filho dele tá ali por um nepotismo, né? Porque Totalmente. o empenho mesmo não é de pista.
Eu acho que existe uma certa injustiça em relação ao Lance, porque ele, na verdade, passou por categoria de base, ele foi campeão da Fórmula 3 europeia. Ele é Academia Ferrari, se eu não me engano. Ele é Academia Ferrari, exatamente. Ele foi piloto reserva da Ferrari em 2016, acho que 2016, antes de ir para Williams. E depois ele chegou na Williams, que ele já pegou uma Williams em decadência muito forte. E a questão do Lawrence, que é o pai dele, eu acho que tem muito a ver, porque assim, ele é um homem de negócios. Ele trabalha basicamente salvando empresas, resgatando empresas que chegam à beira aí da falência ou que perdem muito valor de mercado. E ele tem esse trabalho, ele fez esse trabalho com a Ralph Lauren, se eu não me engano. Isso. Acho que foi, né? Uhum. E a carreira dele é baseada nisso. Embora ele dê, vamos usar aspas aqui, dê essa vaga para o Lance, ele não tá nessa por causa do filho. Ele tá para fazer dinheiro. Então, assim, ele vê uma oportunidade e vai atrás. Ele não tem o perfil do Toto, por exemplo, que é de intervir um pouco mais no esporte, porque mais por uma questão de histórico mesmo, o Toto era piloto, mas ele tá nessa pelo dinheiro. O Lance, se eu não me engano, renovou o contrato para 2021, acho que foi anunciado, não lembro agora se é para 2020 ou para 2021, que até o pessoal brincou, que grande surpresa, né? Mas... acho que deve ser para 2021 mesmo. Para 2021, acredito. Mas assim, muito embora de fato ele cometa ainda uns erros bem infantis, ele é bem jovem, né? Ele tem 21 anos. Não fala de infantil não, que a gente vai chegar em Kevin Magnussen e vai chegar em Grosjean. Calma, você tá passando na frente, peraí. Esses aí são grandes profissionais. Nossa, em geral. Pode continuar. Querendo ou não, o Lance ainda é bem jovem, né? Ele tem 21 anos, ainda tem espaço para aprendizado. Se vai, não sabemos. O talento do Max Verstappen, com certeza ele não tem, né? Do Leclerc, ou talvez, de fato, pode ser que pese um pouco a base dos outros, tenha sido melhor, mas ele tem tempo. Isso é uma coisa que é bem importante. Ele é bem jovem ainda. Ele entrou na Fórmula 1 com 18, ele foi o primeiro piloto a pegar aquela fase pós-Verstappen, né? Que o Verstappen entrou com 17, daí fez um monte de besteira lá, e mudaram uma regra que na Fórmula 1 só a partir dos 18. Superlicença, né? A superlicença a partir dos 18. Justamente. Eu costumo muito pegar a frase do que meu pai brinca quando ele fala da Racing Point, é que a Racing Point é um time com um carro ok, que se tivesse piloto melhor, daria muito mais graça para a Fórmula 1. O Pérez. O que é o Pérez? Né? O Pérez foi aquele piloto que realmente também teve a chance lá na McLaren, um pouco já decadente, eles não tiveram um carro bom, né? Mas ele teve chance em equipes grandes e pela conduta dele mesmo, dentro de autódromo, na pista, eu creio que é por isso que ele não ganha oportunidade. A gente já viu ele fazer coisas malucas e perder a cabeça durante a corrida. A gente vê em Singapura mesmo, eu lembro uma vez que ele ficou perdido atrás de uma Williams e jogou o carro para cima. Pirote, 2018. O Pérez é isso, como o Matheus falou, ele precisa de um piloto ali que põe a pressão nele para entregar mais, porque ele está numa zona de conforto muito grande. Ele tem um patrocínio enorme, né? E um piloto que não oferece risco nenhum. Para mim, o Lance Stroll, por mais que ele seja Academia Ferrari, por mais que ele tenha seus méritos ali, ele precisa de tempo, eu acho que ele nunca vai conseguir entregar a ponto de uma equipe de ponta falar, não, peraí, vamos olhar esse garoto aqui, que esse menino é especial. Tanto que, por exemplo, esse ano, falam que a Racing Point vai chegar muito forte. É uma equipe a se observar por causa que falam que ela é, entre aspas, a cópia da Mercedes do ano passado, aerodinamicamente falando, e mais outros status do carro lá, correu muito bem na pré-temporada. Então, um carro desse na mão, por exemplo, do George Russell, eu creio que entregaria muito mais do que o Stroll vai entregar, né? Mas a Fórmula 1 não rege do jeito que a torcida quer, né? Rege como os negócios querem. E quanto ao lance, o que o Rafael falou, eu quero muito olhar o que o pai do Stroll vai fazer com a Aston Martin. Se ele vai abrir mão do filho para pôr 2 pilotos competitivos, e também se ele vai chamar o Vettel para lá, como tem alguns boatos falando, mas isso a gente fala mais para frente no podcast. O Pérez tem contrato, só para complementar, né? O Pérez ele tem contrato para até 2022. Ele tá dentro da Aston Martin. Fica na Aston Martin pelo menos por mais essa temporada e mais 2, né?
Isso. E querendo ou não, ele foi 10º na temporada Isso, passada. não, ele é um piloto ok. O problema dele é a personalidade, né? Eu vejo que é a personalidade que fechou portas para ele. Sim, agora passando aqui para outras equipes aqui também, que a gente já está passando de 35 minutos de podcast, um papo bom, um papo legal. Falando de outras equipes também aqui, menores, vamos dizer assim, a Haas, com o Grosjean, igual eu falei, o Magnussen, a Alfa Romeo com o Raikkonen, que ele já tá correndo. Cara, eu acho que bicho, se eu fosse o Raikkonen, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que ele tá fazendo, cara. Ele já tá em final de carreira, ele já não tá mais nem aí, ele já ganhou o título que ele queria mundial já há muito tempo. É o hobby dele, né? Hoje virou hobby pra ele também, é tranquilo. Cara, assim, ele não preocupa com status, ele não preocupa, tipo assim, cara, eu tô aqui por verdade, tipo assim, eu vou, tipo, vamos dizer assim, compor elenco. O companheiro dele, o Giovanazzi, ele é um cara que teve a temporada completa ano passado. É um cara também que já falou que foi humilde, falou que ele não era capaz ainda de suceder o Vettel na Ferrari, por ele ser da academia Ferrari também, da Alfa Romeo. Foi um cara humilde que constatou isso. E realmente, porque o Leclerc tido como, se eu falar que ele é tido como um novo Ayrton Senna, eu tô sendo muito soberbo ou não? Pela capacidade que a Ferrari tá dando nele. E, cara, tem que ter cuidado quando fala essas coisas, senão dá zica. Sim, mas eu vou explicar. Tem que ser cauteloso aí. Mas eu vou explicar por quê. Explica seu raciocínio. Vocês vão entender. Por que acontece? Cara, o cara correu uma temporada com a Alfa Romeo e já sucedeu na Ferrari, certo? Ele já foi pra Ferrari de cara. Tipo assim, eu comecei a assistir a Fórmula 1 por causa da Ferrari. Igual eu falei, eu escrevi um dos meus textos por causa do Rubinho, por causa do Schumacher, por causa do Massa. Mas assim, é um moleque que estão colocando muita fé nele. É um cara, tipo assim, que está sendo tido como um imenso talento. E ele conseguiu mostrar na temporada passada ao ficar à frente do Vettel. É um provável campeão, né? Exatamente. Um cara 4 vezes campeão. O Vettel, 4 vezes campeão, não conseguiu atingir o sonho dele e da Ferrari também, nesse tempo inteiro de Ferrari. Teve muitas temporadas, deixou a desejar. O carro da Ferrari, a gente sempre tem como um carro muito bom. Essas equipes que são constantes demais, como a Mercedes, Ferrari, Red Bull, que são as 3 hoje, né? Que agora, com a mudança das regras, mais para frente, a gente tende a ver um equilíbrio do campeonato, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, rapidamente. Mas, assim, o Leclerc, entre esses pilotos mais jovens, até comparado com o Verstappen, é um cara que, tipo assim, estão colocando um talento, uma expectativa nele muito grande. E ele conseguiu retornar essa expectativa aonde ele conseguiu, certo? Ele com mais tempo de casa e adorado como ele é lá dentro, porque assim, se for comparar hoje Vettel e Leclerc, cara, o Leclerc vai passar do Vettel em questão de moral, em questão de permanência, em questão até de corrida também, porque ele mostrou que ele conseguiu fazer mais e o Vettel também já tá de saída e tudo mais, já tá com rachadura e tudo mais, e a questão do Vettel também é meio complicada porque eu posso estar errado também, mas ele vai querer uma equipe que seja a altura dele. Ele não vai querer uma Renault, ele não vai querer uma McLaren, ele não vai querer... Cara, ele vai querer Mercedes ou Red Bull. E a Red Bull já fechou as portas para ele. A Red Bull já fechou e assim... E também a questão da grana, exatamente. E outras equipes também não conseguem pagar o salário do Vettel. Ainda mais já adentrando outro assunto aqui, que eu já vou colocar no assunto aqui, porque tá vendo na minha fala, mas para a galera também entender aqui no nosso podcast, que a Fórmula 1 determinou uma queda no teto orçamentário, que era de 175 milhões para 145, 130 depois do decorrer dos anos. Então, o teto das equipes máximo de gasto com pilotos, desenvolvimento, equipe do carro e tudo mais, vai decair. Tudo isso são funções e são soluções para deixar uma Fórmula 1 mais equilibrada, né? Porque nos últimos anos foi uma hegemonia imensa. Se a gente pegar os últimos 10 anos, foram 2 equipes só que ganharam.
Mas, assim, então, o Vettel, já voltando ao Vettel e o Leclerc, já passar para vocês também, é um cara que, se ele não conseguir um lugar do Bottas, porque o Hamilton é intocável, se ele não conseguir um lugar do Bottas na Mercedes, para fazer uma super dupla, que eu também acho errado, porque colocar 2 super caras em uma equipe super campeã, a chance de dar ruim é grande. Eu acho que é maior do que dar bom. Por quê? O Hamilton quer ser primeiro, o Vettel quer ser primeiro. E não dá para ter 2 títulos mundiais numa temporada só. Vocês entendem? Então, assim, eu acho complicado. Eu acho que se o Vettel não conseguir ir para a Mercedes, que eu acho que é a única saída dele hoje, se ele não mudar de cabeça, né, e tudo mais, se não der, é muito complicado. Eu acho que ele teria que voltar a atenção dele, tirar um tempo para ele, um aninho só que seja, ver como é que as coisas vão voltar, vão andar para ele, porque ele tem lugar garantido na Fórmula 1 em qualquer ano que for, onde ele quiser, qualquer tempo que for. Ele é um cara que tem talento, sempre teve, é um cara bom de boxe, é um cara bom de paddock, é um cara bom de equipe, pelo que eu vi, já ouvi também, é um cara que arruma tantas confusões, almeja, lógico, o título, já não é um cara novo? Sim, beleza, mas ainda tem muita lenha para queimar, né? O que vocês acham disso, gente? O Weber discorda de você fortemente, viu, Fábio? Tava pensando nisso também. O Vettel, para mim, sempre foi um grande piloto. Agora, com relação aos companheiros dele, que aí, para mim, pende. Ele não aceita ser segunda opção, como grande maioria dos pilotos da Fórmula 1 não aceita ser segunda opção. O que acontece na Ferrari, ao meu ver, né? A gente começou falando do Giovinazzi, né? Que para mim era aquilo, né? Sempre que ele participava de um teste, todo mundo, oh meu Deus, o Giovinazzi, a promessa da Ferrari, o italiano não entregou nada, vamos ver esse ano. Também é a última chance dele, o contrato dele acaba esse ano, assim como a grande maioria dos pilotos. Ele tá na corda bamba para entregar algo lá, porque a categoria de base da Ferrari é gigante, então para eles cortarem e colocarem, por exemplo, o Mick Schumacher agora, né? Ou qualquer outro ali, é muito simples. Quanto ao Leclerc, ele tem um potencial enorme. Eu espero, para comparar com grandes pilotos, depois que vira campeão mundial. Aí eu comparo com campeões mundiais. Mas, por enquanto, sim, ele é um grande piloto. A técnica de ultrapassagem dele é muito incrível. A técnica dele de qualificação, ele classifica muito bem. Foi líder de pole position. Isso, para uma temporada de novato na Ferrari, é algo a se destacar. E isso que incomodou o Vettel. O Vettel já vinha de 2017 e 2018, que ele chegou a ter o campeonato em mãos e jogar, entre aspas, entregou para a Mercedes com erros próprios, né? 2018 foi ridículo. Ele rodar 3 corridas assim na reta final, aquilo dali desanimou todo mundo que queria uma briga boa pelo campeonato. Então o Vettel, se eu fosse o Vettel, né, eu trabalharia no psicológico, de conseguir respeitar ali, porque se ele tivesse um bom relacionamento com o companheiro, às vezes ele teria a vaga ainda na Ferrari e não teria perdido para o Sainz. Mas, Arthur, eu acho que o seu argumento cai ao momento que você fala assim, porque na questão de, igual eu falei, porque como a Ferrari não conseguiu ter o retorno que eles esperavam do Vettel, ao momento que isso é verdade. Que contrataram ele, cara, porque contrataram ele depois que ele foi poder ter campeão. Eles queriam então, assim, isso, né? Eles queriam repetir títulos e eles queriam repetir um momento de glória. E como eles deram muito tempo pro Vettel, muito tempo, até tempo a mais que eu pensava. Então, assim, ele não conseguiu. Segundo piloto para ele também, né? E deram o segundo piloto para ele também. Para ele ali, que era totalmente baita de um escoteiro, né? Exatamente. Nossa, então, o que acontece? Eles falaram assim, gente, já deu, foi ótimo, foi bonito. Agora vamos partir para os meninos mais novos, vamos partir para os caras que podem dar o futuro para a gente. E a primeira temporada do Leclerc foi mais animadora do que a 5 do Vettel. Dentro das características do que o Leclerc podia entregar, ele superou todas as expectativas. Isso eu concordo. Mas eu creio que também o que pesou pro Vettel foi relacionamento, né? Ele é um piloto de ego alto. A gente lembra das histórias do Mark Webber. Todos, né? Todos são de ego alto. O acidente da Malásia, né? Todo campeão mundial é assim, né? Senão não seria campeão. Justamente. Gente, quem é amante de Fórmula 1, quem não é também, tudo mais, eu acho que a Fórmula 1, se não for o esporte que tem mais competição e conflito entre todos, é um dos mais. Por quê? São 20 vagas só entre as 10 equipes. Cada um quer o seu e tem um título.
E depois tem o título dos construtores, tudo mais, beleza. Mas entre os pilotos, não existe, é muito raro você ver questão de amizade, questão de respeito, é muito raro. A gente tem que entender que um pré-requisito para você entrar na mão é você pensar em você e fazer o melhor para você. Infelizmente, porque se você for parar para pensar nos outros que estão do seu lado, cara, você é deixado para trás, você é passado, e todo mundo tem essa mesma mentalidade egoísta, né? A Fórmula 1 é um esporte egoísta. A Fórmula 1 tem 10 equipes, mas são, sendo bem honesto, eles são 20 times, né? Porque cada piloto tem o seu time. E eles compartilham informações até um limite. Então, isso aí de fato é importante. Não, eu acho que para fechar a opinião é isso. Eu creio que pro Vettel falta ele sentar na cadeirinha e falar, olha, eu sou tetracampeão mundial, mas agora eu tenho que parar e mudar certas coisas em mim para ver se eu consigo uma vaga ao nível, como o França falou, né? Ao nível de brigar por título. Eu quero... E isso, vocês entenderam, né? Aí eu vou baixar meu salário e vou entrar ali de segundo piloto na Mercedes, e aí o que seguir ali para frente, né? Isso para os fãs seria maravilhoso, né? A gente teria uma dupla a nível de Prost e Senna, a gente teria uma dupla sensacional, para o espetáculo seria uma maravilha. É claro que tem as duas opções melhores para o Vettel hoje, né? Uma já é descartada, né? Que é a RBR, mas também seria uma... É aquilo, se desse certo, levaria a moral dele pro alto, mas também se desse errado, é para não voltar para a Fórmula 1, porque disputar, né, com Hamilton, o Hamilton e Verstappen, os caras vão querer engolir, entendeu? Porque, assim, o meu ponto de vista, o Hamilton e o Verstappen hoje são os dois pilotos que o pessoal gosta mais de falar. O Leclerc começou agora, né, pessoal? Fala um pouquinho dele, mas, por exemplo, o Hamilton, todo mundo fala, só ganha com carro bom, né? Se colocar um piloto à altura, vai acontecer igual aconteceu em 2016. Ninguém lembra que o Hamilton começou em 2007 já batendo de cara com o Alonso. Mas terminaram empatados, irmão. Primeira temporada, bicampeão, o cara chegou e falou, né? Irmão, com todo respeito, você ganhou do Schumacher e eu vou querer ganhar de você, entendeu? Então, assim, pro Vettel ir para a Mercedes seria bom por um lado? Seria, porque ele ficaria num carro muito mais equilibrado, uma equipe com suporte muito melhor, não ia ter tanto erro no pit, exceto... Né? Estratégia. Não ia ter tanto erro de estratégia, o carro é aquele carro mais no chão. Então, ele só precisaria colocar o setup dele e tentar bater de frente com o Hamilton. Então, assim, tem um lado positivo e tem um lado negativo, porque também ganhar do Hamilton também não é muito fácil, não, né? Então, assim, o Rosberg conseguiu, o mérito do Rosberg de ter conseguido, mas também, quanto tempo ele batalhou para chegar lá? E não chegou, ó, vou ganhar do Hamilton. Não chegou, pode ver que quando ele ganhou, filho, a primeira coisa que ele fez, ó, chega, para mim já deu, porque eu passei a vida toda batalhando com o cara e agora eu ganhei. Parece, não tô falando que seja, né? Mas parece que foi algo pessoal, tipo, eu batalhei, não foi para ganhar ser campeão, foi para ganhar do Hamilton. Foi o que aparentava quando ele chegou ali na Mercedes. Então, o Vettel, eu acredito muito, acho muito raro ele ir para a Renault. Primeiro porque o cara se acostumou a andar entre os 5 e ficar lá brigando por P9, P10, não é muito do tipo dele, né? E tem um motor que também ele não gostou muito ali em 2014, né? Que dava muito problema, ele reclamou. Então, voltar para a Renault, ainda mais com o histórico recente dela, seria cometer o mesmo erro que o Ricardo fez, né? E, assim, eu acredito que passe aí 2021 parado, porque muitos contratos irão encerrar em 2020, né? Então, ver se abre uma vaga, até na própria Mercedes mesmo, né? E é isso aí, vai ter que analisar, colocar a cabeça no lugar, né? Acredito que até esse 2020 ele vai correr muito mais leve, pode até ser um ano melhor dele na Ferrari, vai correr mais leve, não tem contrato, não tem perspectiva nenhuma, né? Ser campeão, algo do tipo. E é isso, aí ver o que ele vai decidir da vida dele, se é correr lá entre os carros intermediários ou parar
não é lá no topo máximo, como se ele tivesse parado em 2013 ou até em 2017, mas ele vai ter que colocar, ver o que ele quer da vida dele. Vai querer terminar a carreira igual terminou o Alonso, brigando lá por um ponto, ou ele vai querer parar ali? Falei, ser a Ferrari, né? Vamos ver, analisar 2021. Tem essas coisas também que ele tem que analisar, né? Ao mesmo tempo, tem bastante vaga para abrir aí para 2021, né? Eu acho que os dois pilotos da Alfa Romeo hoje estão de passagem pela Fórmula 1. O Raikkonen teve uma bela passagem, mas acredito que 2020 seja o último ano dele. Ele já não entregou muito em 2019. Ele até começou bem ali, mas perdeu bastante fôlego. E o Giovinazzi, sinceramente, eu acho que está de passagem mesmo. Não sei se a Ferrari vai investir nele. Acho que se tivesse essa hipótese aí, eles talvez não tivessem contratado o Carlos Sainz para 2021, né? E quanto ao Vettel, talvez, claro, pode, como o Matheus falou agora, pouco provável que ele aceite ir para uma equipe de meio de pelotão. Mas essa vaga na Alfa Romeo cairia bem se ele deseja deixar um legado, né? De repente aí Sebastian Vettel e Mick Schumacher na Alfa Romeo em 2021 seria alguma coisa plausível e talvez boa, né? Seria comparável, respeitadas as proporções aí, a um Michael Schumacher com Felipe Massa em 2006. Logicamente na Ferrari outra circunstância, né? Arrepio. Mas claro, aí são outras circunstâncias, mas assim, eu acho plausível caso a ideia dele seja continuar correndo. Como vocês, acho que todos falaram, né? Lugar para ele tem na Fórmula 1 em 2021. É o caso de saber se ele vai aceitar ou não mudar de equipe. Acho que a Renault não é uma opção para ele. Até porque eu não sei se a Renault vai se manter na Fórmula 1 e se for, de que forma que vai ser, porque a crise pegou muito forte para essas equipes que trabalham com fábrica mesmo e que tem aí uma demanda maior, Renault, Mercedes, a própria Alfa Romeo, eles estão sentindo na pele o efeito da crise industrial, não só na Fórmula 1, né? Então, não sei, já até comentei isso, andei comentando no Twitter, o futuro dessas equipes pequenas aí, menores, e que tem essa dependência, talvez passe pela Liberty injetar uma grana. Eles têm esse fundo e talvez passe por isso. E aí que entra a questão do salário do Vettel, né, também. Mas, enfim. Para mim, o principal ponto do Vettel ainda vai ser rebaixar o salário dele. Até mesmo se for equipe de ponta. Se ele não aceitar, que nem agora foi no início, que com certeza deve ter tido negociações, pelo menos uma ligação ele recebeu, né? E se ele não aceitar ali, ele falar, olha, acabou ali, para mim a minha era Ferrari, eu quero continuar competitivo, então vou chegar humilde para negociar com as equipes que eu tenho de opção e vou ver que legado eu quero deixar. Passa muito pelo que o Rafael falou. É isso. Mas até porque se ele fosse para a Renault, então era mais fácil ficar um ano na Ferrari. Mesmo que fosse ele só para cumprir tabela, né? Com certeza, a redução de salário da Ferrari seria muito maior do que a Renault poderia pagar, né? Porque a Renault não ia pagar um outro salário gigante para na próxima temporada o piloto sair, né? Porque exatamente. Igual fez com o Richard. Então, assim, se fosse para ir para essa equipe meio de tabela, era mais fácil ter renovado com um salário mais baixo na Ferrari. E que decepção a Renault, né? Cheia de planos, ele disse que é verdade. Ele disse que nunca assina contrato de menos de 3 anos, né? Foi uma das alegações dele. Né? Ele assinou 2 contratos de 3 anos com a Ferrari e depois esperava mais um, que a gente já sabia que não ia acontecer desde 2018, né? Que ele já estava fraco aí. Saturado. Então, isso que você falou faz todo sentido. Para passar um ano sofrendo ali numa equipe de meio de pelotão, é pouco provável. Só se realmente fosse uma oferta de 3 anos e uma oferta de projeto também interessante para ele poder, de repente, encerrar a carreira aí num nível relativamente bom, né? Eu acho, para mim, que o Vettel, entre aspas, ele com a Ferrari acabou, e como você disse, em 2018 ali para mim em Singapura, depois que ele bateu, falei, eu assisto muito Fórmula 1 com meu pai, falei, pai,
O Vettel agora vai cumprir só o contrato, porque a moral dele tá baixíssima. E aí depois ele ainda teve, entre aspas, o azar de vir o Leclerc e pisar nele um ano inteirinho, né? E o Brasil só mostrou isso, né? E depois a falta de cabeça do Vettel ali em jogar o carro para cima do Leclerc. Para quem é ferrarista, eu acho que isso dói mais do que qualquer erro de estratégia deles. É ver o que aconteceu com o Sebastian Vettel, que chegou com a expectativa de ser ultra campeão e tá saindo sem nenhum título. Eu nem cheguei a tocar no assunto da Ferrari aqui, do Leclerc, porque eu acredito que ele poderia ter brigado mais próximo com o Max Verstappen na tabela se a Ferrari tivesse dado a prioridade, ou pelo menos tivesse dado a chance, né? Ele já começou o ano recebendo ordem de equipe. Na Austrália, ele... Foi ridículo. Né, foi ridículo. Na primeira corrida, ele, com um carro bom, fez um ótimo trabalho para chegar no final da corrida com um pneu inteiro, com condição para brigar, de repente, ali por uma posição melhor. E, pô, a Ferrari literalmente mandou ele pisar no freio. Então, assim, se não fosse essa sabotagem, vou chamar de sabotagem, eu não gosto da Ferrari, então para mim tanto faz. Mas se não fosse isso, eu acredito que ele talvez conseguisse até ser terceiro no campeonato e talvez, aí eu tô sendo bem otimista para o lado dele, talvez até brigado com o Bottas, que teve 4 vitórias na temporada, né? O Leclerc teve 2, uma roubada entre aspas, foi tirada dele em Singapura, que a Ferrari assumiu que deu a vitória para o Vettel, né? E a cara do Bahrein também, né? Faltando um pouco, acho que 12 voltas. Do Bahrein foi corrida, né? É aquela coisa, né? Ele tava sobrando e o motor falhou, e coisas que acontecem no esporte. Esporte é motor, precisa de motor. Eu concordo totalmente com você, viu, Rafael? Eu acho que a Ferrari só foi perceber o que o Leclerc podia entregar ali depois da 6ª, 7ª etapa, depois de Mônaco, mais ou menos ali, e foram dando liberdade para ele competir de igual para igual pro Vettel, né? Tanto que eu não sei se chegou a ter essa declaração de que começaria a tratar os dois com status igual. Se eu não me engano, foi na segunda parte da temporada. E o Leclerc continuava entregando e o Vettel cedendo pressão. O Bahrein foi um GP também que o Vettel rodou sem motivo ali atrás do Lewis Hamilton, foi um erro ridículo. Então, assim, não foi só 2018. 2019 do Vettel também foi horroroso. Para quem tinha que ser campeão, foi horroroso, né? Então, ganhou só uma corrida? Me corrija se eu estiver errado. Foi em Singapura, né? De Singapura que a Ferrari, depois o Binotto veio a público e falou que eles entregaram pro dificuldade de fazer pole position. Então, assim, dificuldade para fazer pole, dificuldade para ganhar corrida. O Vettel cavou, né, a própria cova na Ferrari. E agora a Ferrari tem a esperança no Leclerc. E agora, já jogando para o assunto de quem está chegando lá, eu queria muito falar desse cara, porque eu vejo um potencial nele de ser um grande piloto, é o Carlos Sainz, que vai chegar na Ferrari, e eu creio que vai chegar de status de igual para igual, não vai chegar para ser segundo piloto do Leclerc, até porque o Leclerc é novo demais para a Fórmula 1 para exigir qualquer coisa, e é um cara que chegou, ele é da academia da Red Bull, chegou na STR e entregou excelentes resultados, o que fez ele ir para a Renault, conseguiu manter a Renault com um carro ok em 2018, ele entregou um ano no nível do carro da Renault, e no ano que ninguém esperava nada da McLaren, ele faz excelentes resultados, né? Ganha popularidade, engaja muito nas redes sociais, o que, querendo ou não, ele vendeu o peixe dele ali, porque às vezes, se ele não fosse tão destacado por ser esse cara que está ali sempre descontraído, né? Ele, o Lando Norris, aquela coisa, e o final de temporada do Carlos Sainz foi absurdo. A gente não olha muito, às vezes, para essas equipes do meio, mas a corrida dele no Brasil, as ultrapassagens dele no Brasil, eu tive o privilégio de ver na minha frente ele fazer no S do Senna, uma ultrapassagem no Pérez lá, não tinha espaço. Ele passou ali no cantinho esquerdo, quase esfregando no muro. É um excelente piloto. A Ferrari, para mim, faz um excelente negócio, barato, principalmente isso, né? Num momento que a gente fala de teto de orçamento, ter piloto barato conta. Então agora, que troca. Eu espero muito que agora, correndo sem pressão, ele entregue um ano bom na McLaren e arrebente na Ferrari de 2020. É interessante isso que você falou do Carlos Sainz, até para a gente iniciar um novo assunto aqui e terminar um pouco sobre a análise dos pilotos e falar também mais um pouquinho sobre o mercado, o que está acontecendo mais de quente, e também passar
para as pautas finais do nosso podcast aqui, que está muito legal. Acho que a galera está gostando demais, que a gente está gostando de fazer, então imagina quem está ouvindo, né? Então, assim, o que você falou, Arthur, são dados muito interessantes, são falas muito impactantes, né, sobre o Sainz. Ele teve o terceiro lugar dele vamos dizer assim, no desespero, né, do GP do Brasil, que depois que veio a penalização do Hamilton no final, depois que a corrida tinha acabado, ele teve o seu pódio. É um cara realmente para se ver, ele fez bons trabalhos, muito bons trabalhos nas outras equipes que ele já passou. Vai para uma Ferrari que está sedenta por títulos. A gente está falando isso, gente, no próximo ano, 2021, porque ele vai correr esse ano, 2020, pela McLaren ainda. E é o que eu queria falar para vocês. Se ele fizer um bom ano, um grande ano, igual ele fez, até melhor na McLaren, esse ano, 2020, ele pode chegar na Ferrari não competindo pelo segundo lugar, não, mas competindo pelo primeiro, né? Assim, ele tem capacidade, igual você falou mesmo, eu estou só reiterando aqui, ele tem capacidade imensa, com carros bem meia-bocas, ele conseguiu tirar muito. Então, com um carro bom, igual a Ferrari sempre mostrou e vai demonstrar, ele tem condições totais de fazer um grande ano em 2021, e se ele realmente aparecer em 2021 com essa chegando dele, que ele pode vir a mostrar nessa temporada de 2020, cara, é um cara que tem tudo para se tornar grande na Fórmula 1. Eu pego muito no Sainz aos resultados dele, né? Ele não é só... a gente tem o termo na Fórmula 1, né? Para quem não acompanha muito a categoria, que é o best of the rest, né? O melhor do resto. Que é aquele sexto, sétimo lugar ali, que geralmente são as equipes boas do meio de campo que conseguem. E ele com a STR, né, que hoje é a AlphaTauri, que nem sempre foi a melhor equipe do meio campo ali, ele conseguia demais essas colocações, tanto em 2016 quanto em 2017, né? Ele conseguiu ali em 2017 um sexto lugar em Mônaco, um quarto lugar em Singapura, na Hungria um sétimo, no Azerbaijão um oitavo. E isso fez a Renault chamar ele, e depois o desempenho dele na Renault fez ele não perder um lugar na Fórmula 1, né? Porque a Renault trouxe o Ricciardo e falou, deu adeus para o Sainz, manteve o Hülkenberg porque tinha a expectativa de primeiro piloto dele, e ele conseguiu manter um desempenho bom para ainda ter lugar na Fórmula 1 e fez um excelente ano na McLaren. Então isso tem que ser destacado. Os números dele para equipes de meio pelotão são excelentes. O Sainz, ele entrou numa troca, ainda acho que era na época do Bernie, ele entrou numa troca ali para salvar a Honda, que provavelmente deixaria a Fórmula 1, porque o Fernando Alonso estava pistola com a Honda, e eles fizeram um esquema para que a Honda fosse fornecer motores para a STR, e se eu não me engano, nessa o Sainz foi para a Renault, né? Isso mesmo. Acho que foi isso, né? Ele, quer dizer, ele foi um piloto que, se você parar para pensar, ele foi uma moeda de troca. Ele saiu de uma equipe mais ou menos para ir para uma equipe igualmente mais ou menos, e agora o cara vai para a Ferrari. E isso estava muito negativo para ele, né? Porque já estava dado como certo de sair da Toro Rosso, né? Falavam que não iam renovar o contrato dele. A Renault dispensou ele para ficar para pegar o Ricciardo. Então, tipo assim, era o descartável ali no grid, né? E a McLaren, como ela disse, que perdeu a primeira opção dela, que era o Ricciardo, para a própria Renault, vamos apostar no Sainz. Nas primeiras provas você fala, não vai dar certo, né? Porque na Austrália o carro quebrou, no Bahrein teve o toque lá com o Verstappen, então tipo assim, vai ser mais um ano abaixo dele. E na segunda metade da temporada ele conseguiu dar a volta por cima, mas foi a melhor temporada dele na Fórmula 1, em termos de desempenho, né, porque várias vezes ele largou lá atrás e conseguiu chegar em sexto, né, o ponto de partida dele na largada, principalmente, tem um monte de vídeos no YouTube dele, das melhores largadas dele, principalmente no Brasil, né, que ele conseguiu fazer uma escalada muito boa. Então, assim, ele vai ter essas provas de 2020 para confirmar isso, para fechar com chave de ouro, né, na McLaren.
e chegar na Ferrari e tentar fazer o máximo possível, porque acho que 2021 vai ser acho que Leclerc e o Sainz vão ser a dupla mais visada da Fórmula 1, né? Para ver como eles vão reagir, porque são dois pilotos novos, são dois pilotos com ambições grandes. Então, assim, vai ter que... O foco vai ser nele, né? Porque até mesmo que a Ferrari está passando, querendo ou não, está passando por uma mudança de cultura organizacional, porque se fosse hoje, ela só ia ir lá buscar o Giovinazzi, mas é abaixo. Não, mas tá bom, bota ele aqui para ficar como suporte do Leclerc. Só Irvine. Então foi lá, né? Até mesmo acho que se eu não me engano foi no boteco que eu vi, que eles falaram que eles estão mudando também até os mecânicos, os engenheiros, estão botando gente nova. Então, assim, é uma mudança cultural deles, organizacional. Isso aí, vamos ver, né? A Ferrari agora, vamos ver se... Tem que acertar mais estratégias de pit, né? Porque não adianta ter dois pilotos bons, carro bom, se não consegue acertar no plano de corrida. Tô dando uma olhada no histórico do Sainz aqui, ó, nas últimas 3 temporadas ele foi top 10 na classificação dos pilotos, tá? Ele foi 9º colocado em 2017, que foi aquele ano que ele mudou da Toro Rosso para a maioria Renault. Dos pontos deles ele foi pela Toro Rosso, né? Porque eu acho que quando ele chegou na Renault, quebrou muito a Renault. Ele conseguiu um quarto lugar. Ele conseguiu um quarto lugar em 2017 pela Toro Rosso em Singapura. Aí, em 2018 ele foi 10º já de Renault e em 2019 ele foi 6º, quer dizer, ele ficou na frente ainda de um dos pilotos da Red Bull, embora tenha ocorrido a troca no meio da temporada, mas ele conseguiu, foi um grande resultado. Ele conseguiu fazer 90 pontos, isso é muito para um piloto médio ali de meio pelotão, é muito mesmo. Ele foi muito consistente. Na McLaren ele foi muito consistente. É uma pergunta para vocês. Vocês acham que o fato do Sainz ter se destacado demais agora bota mais pressão no Norris para ele entregar ainda mais pela promessa que ele foi, por o tanto que apelidaram ele de novo Hamilton, né? Essas coisas assim. Chegando na Fórmula 1 com o nome grande nas costas e não apareceu mais que o Sainz a temporada inteira. Eu acho que não. Ele, na verdade, muito embora tenha havido uma certa expectativa, a sensação que eu tenho no Lando é de que ele sabe do lugar dele. Ele chegou na Fórmula 1 direto na McLaren, que é uma coisa difícil de acontecer, mas ele não foi campeão na Fórmula 2. Ele perdeu... vice. Ele foi vice do Russell. Isso. Ele foi vice do Russell, né? Porque os dois, aquela temporada que eles disputaram o título, cara, aquilo era pega toda a corrida, né? Foi incrível. Foi uma grande temporada dos dois, mas ele não foi campeão. Ele chegou com status bom, mas ele sempre foi piloto da academia da McLaren, acho, né? Uhum. E foi isso que botou ele lá. Mas assim, não acho que vai mexer com ele. Ele é muito jovem ainda e ele tem uma qualidade que até eu acabei esquecendo de comentar, que é a mesma qualidade que o Charles Leclerc tem. Ele consegue aprender muita coisa muito rápido, né? Se você pegar a curva de aprendizado dele e do Leclerc, dá para perceber que ela é acima da média dos pilotos. Assim, a evolução dele da primeira para a última corrida, tanto de desempenho quanto de postura, é uma coisa bem interessante. Não acho que vai pesar. O que eu acho que talvez pese um pouco mais é para 2021, quando o Ricciardo chegar na McLaren e ele já vai estar com o seu 3º ano de Fórmula 1. Aí eu acho que a cobrança por resultados vai ser maior. Cara, Rafa, é interessante falar isso, porque eu acho, até colocando minhas anotações aqui, eu acho que o Lando, por ser muito novo, em 2021, ele pode suprir bastante do Ricardo, em questão de experiência, em questão de aprendizado. A gente já tocou no assunto de todos serem conflitantes com todos, beleza. Mas, tem aquela questão de, tipo, o Sainz, o Lando mesmo falou que foi como um pai para ele na McLaren. Por ser um piloto não tão mais velho, mas mais velho, porque o Lando é o mais novo do grid, se eu não estou errado. Ou o Russell, não sei, mas é muito novo, é um menino muito novo, com muito talento. Mas ele pode, como assim ele fez com o Sainz, pegar mais experiência com o Ricardo, entendeu? E pegando mais experiência, ele pode se fazer crescer muito mais. Ele pode potencializar
essas habilidades únicas que ele tem. Ele pode crescer em técnicas, em ultrapassagens muito mais com um cara que pode ser um mentor para ele. Então, assim, porque, querendo ou não, a McLaren contratou o Ricciardo para ser o número 1 e o Lando para ser um aprendiz. Só que ele aprendendo realmente, ele garante o seu lugar ali na McLaren por um bom tempo, vamos dizer assim, e pode almejar lugares até maiores, melhores que os outros corredores, né? Ele é um bom piloto. Ele não é um piloto mediano, não. Ele é um bom piloto. Né? Que ele sempre teve, eu acho que o ponto forte dele é até a classificação. Pode ver, não sei se ele chegou a ganhar do Sainz. Se eu não me engano, eles ficaram empatados até a última corrida. Eu não sei se disputa de classificação, eu vou até olhar isso daí, porque não tinha na minha colinha. Mas ele é bom em classificação, né? Ele é consistente na pilotagem de corrida, né? O ruim é que ele também sofreu com muito... Acho que todo o azar de pit da McLaren aconteceu com ele, né? E quebra também, né? Colocar pneu frouxo, teve a quebra na Bélgica, na penúltima volta, né? Então, assim, o resultado daí poderia até ser melhor em questão de pontos, assim. Mas a primeira temporada dele, né, conhecendo, essa segunda não vai ser tão cobrado, mas eles vão querer um rendimento melhor, né? É normal isso, cada ano vão querer que você demonstre algo a mais, mas como o Rafa e o Arthur falaram, acho que o ponto crucial para ele vai ser na disputa com o Ricciardo, né? Porque vai chegar um piloto mais carimbado, um piloto também que vai ser muito cobrado, né? Porque senão vai ser marcado aí de trocar de equipe apenas por dinheiro, né? Então vai ser talvez aí 2021, 2022 que vai ser a cobrança maior, não só nele, mas também no Ricciardo. Atualizando aqui uns números, ó, o Lando Norris ele foi 11º colocado no campeonato, ele teve 4 abandonos, marcou 49 pontos, e ficou apenas 5 pontos do Daniel Ricciardo, que ficou em 9º, e ficou 3 atrás do Sérgio Pérez. Se você comparar a experiência dos dois e né, a carreira e até mesmo a facilidade que eles já têm de acertar carro, já tem estilo, né? É uma coisa, foi um bom campeonato. E o Sérgio Pérez, por exemplo, teve 2 abandonos só, contra 4 do Lando. O carro da Racing Point usa motor Mercedes, que é um dos motores que menos quebra no grid. Então, foi uma boa temporada. Ele não teve números mais expressivos justamente por conta desse azar aí de ter muita quebra e que acontece também, né? Se não me engano, ele perdeu a posição pro Pérez, foi na última corrida, naquela ultrapassagem que o Pérez fez sobre ele, não foi? Isso, é o que eu ia falar agora. Foi, e outra coisa também, né? Eu acho que de abandonos dele, que foi por erro dele, porque foram 2 quebras, eu lembro que uma ele se envolveu num acidente com uma Williams, ou com o Stroll, eu não me lembro. Foi com o Stroll na Espanha. Isso, e aí a única que foi por erro dele foi na corrida maluca, que foi a Alemanha lá, todo mundo saiu naquela curva lá, que o Leclerc caiu, o Hamilton caiu, o Hülkenberg caiu, e ele foi foi lá parar na brita também. No Canadá ele teve aquele problema na suspensão. Isso, o Frederico pegou. Isso. E no México foi o que? Foi motor? Foi, se eu não me engano, foi motor. Foram 2 quebras por motor, que eu me lembro. Essa do Canadá, né, eu tava Bélgica e México, essa do Canadá, e aí o acidente dele com o Stroll, na Espanha, e o único erro, assim, erro bobo, né, que às vezes acontece, foi o da Alemanha, que foi um GP fora da curva, totalmente, aquilo ali foi corrida maluca, né? Se fosse um jogo de tênis, eu acho que não daria, aquele erro não entraria como erro não forçado, porque foi uma situação que todo mundo ali... Nossa, que colocação, você definiu certinho. Que todo mundo caiu naquela ali, foi uma arapuca. Aquela corrida lá, nossa senhora. Galera, então vamos passar aqui já para os nossos últimos tópicos aqui da nossa pauta aqui do nosso podcast, que está muito legal, está muito interessante. Eu queria saber de vocês realmente, antes da gente dar os nossos pitacos sobre as equipes, sobre os pilotos, onde cada um pode parar. Eu quero ver de vocês os palpites para esse primeiro GP da Áustria.
as rodadas duplas, justamente na Áustria, em Silverstone, se tem alguma motivação a mais por a segunda corrida em Silverstone ser a de 70 anos da pista. O que vocês acham do calendário depois de Monza? Que para quem não sabe, a Fórmula 1, a direção da Fórmula 1 quer fazer no máximo de 15 a 18 corridas esse ano, que o normal é 21 corridas, para quem não está ligado aí. E por causa do coronavírus e tudo mais, eles estão diminuindo, estão colocando as corridas apenas no continente europeu. Ainda não se sabe realmente se vai passar para a Ásia, para as Américas, mas tudo indica que sim, pelo menos uma corrida. Mas está confirmado até agora, até Monza, em agosto, 8 corridas até Monza, e na Itália. E ainda tem Mugello, tem Imola que pode vir, tem o GP de Algarve, em Portugal, Portugal pode voltar a sediar um GP depois de muitos anos, que o último foi em 96, no de Estoril. Então eu quero saber de vocês realmente, a opinião de vocês aqui rapidamente, para a gente já passar para o próximo tópico também, se pode acontecer o GP do Brasil e tudo mais. É com vocês, gente, assim, eu deixo para vocês, eu vou dar só nos pitacos aqui também, quando precisar. Primeiro dando os palpites de rodada dupla, né? O perigoso da rodada dupla é a gente ter 2 corridas iguais, né? O que todo mundo está tendo medo é isso, de que se, por exemplo, Silverstone der um GP com muita disparidade de uma equipe, vamos supor a Mercedes, como foi ano passado, que no segundo GP vai dar Mercedes do mesmo jeito. E eu vejo que a Fórmula 1 ainda tentou isso, porque eles vão mudar os estilos de pneus, né? A composição de cada pneu, eles tentam de algum jeito, mas eu acho que dentro das circunstâncias que a gente está vivendo, de pandemia e tudo, só de ter corrida já é um grande alívio. E a gente não pode olhar para esse lado de, vai ser um saco, você vai repetir o resultado de uma coisa, por que não? Largadas são largadas. Se você largar 20 vezes no mesmo GP, são 20 largadas diferentes, 20 probabilidades de ter acidente ali, um toque, um Hamilton rodar na segunda curva, que nem já aconteceu em Silverstone. Então, assim, eu acho que dentro das nossas... todo o ambiente que a gente está vivendo, eu sou a favor de ter do jeito que está acontecendo, eu não sou contra, porque eu vi muita gente reclamar de corrida dupla, mas a gente tem que entender o que a gente está vivendo. Sobre as pistas novas, a única corrida dupla que eu não gostaria na Rússia, porque é uma corrida extremamente entediante, difícil de ultrapassagem, né? Então ali bota uma rodada na Rússia, mas faz uma rodada dupla, por exemplo, aqui em Algarve, né? É um GP bom de ultrapassagem, a Fórmula 3 sempre teve boas corridas aqui, Mugello também é uma pista que todo mundo quiser, a Ferrari agora essa semana, né? Na semana que a gente está gravando, lançou fotos lá, coisa maravilhosa, né? Voltar a Imola, que sempre foi uma pista que toca no coração de muita gente, México a gente que é brasileiro, México quem é europeu, voltar aí é uma pista emocionante. Então, eu vejo que dá para fazer rodada dupla em certos circuitos que oferecem a adrenalina que o espetáculo precisa ter. Eu sou a favor de rodada dupla. Agora, já falando da Áustria, eu creio que vai ser, mesmo a Mercedes tendo o DAS, né? Essa paradinha dá muito tempo ali para todo mundo dar uma atualizada. A Ferrari já falou que vem com atualizações para a primeira prova, e ela, para mim, usando os termos da categoria, né, explicando para quem está escutando a gente, está fazendo sandbagging, né? Sandbagging é a expressão que eles usam para pôr saco de cimento ali do lado do piloto, né? Saco de areia, para o carro pesar mais, não entregar, né? Deu uma escondida ali nos testes, está todo mundo achando que a Ferrari escondeu, e eu creio que eles vão entregar um pouquinho a mais. Na Áustria eles sempre vão bem, dependendo também da temperatura da pista e tudo, a Mercedes vai chegar firme, mas a maior expectativa para mim é que o Max Verstappen brigue para ganhar a corrida, brigue para fazer pole position. Eu acho que o top 3 ali para a Áustria, para o início da Áustria, vai ser Verstappen, Hamilton e Leclerc, inclusive. E já vou passando para o Massinha fazer os palpites dele e falar sobre esse assunto. Creio que na primeira corrida deve ser, sei lá, Verstappen, Hamilton e Leclerc. Na segunda vamos... Ficou em cima do muro, rapaz, pegou exatamente a mesma frase do Arthur e copiou. Não, beleza. Eu vou falar que vai ficar Grosjean,
Vai ficar. Esse senhor vai ficar. Ai, eu quero ver quem vai bater. Vai que tem um grid divertido, né? Vai que os campeões batem lá atrás e sobra um pontinho pra Haas. Mas, cara... Mas nem assim, hein? Tudo tipo assim, pelo dos últimos anos, todo mundo poderíamos falar, né? A gente até falou no início do vídeo. Tudo indica que possa ser a corrida da RBR. Mas temos que lembrar também, quando a Mercedes chega também na Áustria, já não é o carro inicial, já é um carro já sem atualização total, né? Então vai ser a primeira vez que eles vão chegar, tipo assim, vamos dizer, carro zero bala na Áustria, né? Então é uma pista para eles também que nos últimos anos não deu muita sorte, né? Hamilton deu problema de motor, ano passado teve problema na asa, nos flaps, né? Mas vamos ver. Na segunda corrida eu boto então Hamilton, Bottas e Verstappen, então, na segunda corrida da Áustria. Dobradinha. É só pressionar o menino que ele muda. Gostei. Agora a responsabilidade tá todinha com você, viu, ô Rafa? Então, posso pular esse? O Rafa, Não, assim, o pódio dele é Mercedes 1, 2 e o Toto Wolff chegando em terceiro ali. O Toto Wolff tem que subir no pódio ali. O piloto reserva da Mercedes chegando em terceiro. Assim, a pista da Áustria favorece bastante tanto o carro da RBR quanto a tocada do Max Verstappen, né? Porque ele tem muito esse negócio do carro equilibrado e daquelas curvinhas meio meladas que não são nem de baixa, nem de alta, aquele ponto de frenagem meio esquisito, uma saída de curva meio estranha, e nisso daí ele se destaca bastante. Embora o Hamilton se destaque bastante nos grampos, são 3, né? 3 grampos na Áustria, que é o ponto forte dele, aquela freada, aquela cravada no último minuto ali, último segundo, e o turn-in já ganhando velocidade. Mas eu acho que a tendência é Max Verstappen com Red Bull. Quanto às atualizações, todas as equipes vão levar, pelo menos as grandes, né? Essas 3 grandes equipes vão levar atualizações com os dados que eles tiraram dos treinos, dos testes de inverno. E o James Allison já falou que vai levar atualização para a Mercedes, que eles têm bastante coisa para atualizar no carro. A Ferrari também está mudando, e eu tenho certeza que a Red Bull vai levar bastante coisa. É difícil, muito embora eu tenha apontado aí os meus favoritos para essa corrida, é difícil porque a gente não sabe exatamente o que os testes de inverno estão refletindo na realidade, né? Porque, como você falou, o Arthur falou, rolou com certeza um sandbagging na Ferrari. Eles não estavam usando o motorzão deles lá, que é o mais potente do grid disparado. Ao mesmo tempo, a gente não sabe se a Mercedes conseguiu consertar os problemas de temperatura no motor e o que o DAS realmente vai fazer, qual que é a vantagem, se realmente tem alguma vantagem, e se no GP da Áustria isso seria evidente. E a Red Bull parecia muito consistente. Eu acho que a Racing Point aparentemente chega um pouco melhor do que o restante, talvez brigando ali com a McLaren, levando a vantagem na unidade de potência, que a Mercedes, a princípio, é mais confiável do que a unidade da Renault. Então, se eles pegaram o projeto ali da Mercedes, que é um carro bom de curvas de baixa, né, em 2019, acredito que pode dar um bom resultado. Já vi que a Ferrari, se eu não me engano, foi uma impressão que eu tive, mas copiou, entre aspas, todos copiaram, o sisteminha de suspensão dianteira ali da Mercedes, que dá uma rebaixada no carro quando o piloto esterça o volante em curvas de baixa velocidade, que dá uma boa melhorada. Foi o ponto forte da Mercedes em 2019, na verdade, e demorou para alguém chegar até a mesma velocidade em curvas de baixa. Mas assim, de um modo geral, o meu palpite, de fato, é Red Bull com Max Verstappen na ponta nas 2 corridas, e acredito num Hamilton forte e num Charles Leclerc igualmente forte. São os 3 candidatos a título, né? Exatamente. Não, eu vou ser um pouquinho diferente. Eu acho que eu vou de Verstappen, Hamilton e Leclerc também.
Coitado do Vettel, hein? Sem moral, que nossa senhora. Eu vou tirar a Singapura, pô. Tirar a Singapura, que é a pista que rende melhor, não vai ter esse ano. Gente, para finalizar aqui esse podcast maravilhoso, muito bom, de muito proveito para a gente, eu quero simplesmente a opinião de vocês, depois eu vou dar a minha também, sobre as 3 equipes melhores que vem aí, que vocês acham que vai levar esse título, tanto de pilotos, o meio de tabela ali e as rabeiras de classificação, quem que vocês acham e tudo mais. É um jogo rápido aqui para a gente terminar. Eu acho que esse é o ano perfeito para a Ferrari ou a Red Bull tomar, se for para tomar o título da Mercedes, é num ano desse cheio de exceções, cheio de ocasiões, né? Então, por exemplo, a Red Bull tem que aproveitar esse início de temporada na casa dela, a Ferrari também, se Mugello for confirmado, tem que aproveitar essas provas lá, tem que aproveitar Monza, né? Então, ali eu vejo que dos top 3, a Mercedes chega um pouquinho na frente, mas que esse ano eu ainda coloco a Red Bull como candidata a título de construtores, assim como a Ferrari. Eu acho que ela consegue entrar na briga dessa vez. E aí, ali agora, falando da metade inferior, eu vejo também a McLaren para manter o ano passado e a Racing Point, como todo mundo falou nos testes, a Mercedes 2.0, né? Que era a cópia da Mercedes versão rosa. Eu estou muito ansioso para ver esse carro. A Renault vai correr por fora, mesma coisa eu vejo a AlphaTauri, e aí o resto ali, a Williams, a Haas e a Alfa Romeo, o que vier para eles ali, principalmente a Haas, né, vai ser lucro. Boa, pode ir. Eu acho que as 3 vão chegar mais equilibradas do que no ano passado, porque tiveram mais tempo agora para entender o regulamento, trabalhar em cima. Muito embora a Mercedes tenha uma vantagem, que é a vantagem do ano passado, né? Se você parar para pensar que as outras precisam evoluir mais do que a Mercedes para chegar no mesmo nível, isso com certeza dá uma vantagem ali para os prateados. Eu não sei o que o DAS faz exatamente, qual a função, se vai ser usado, se não vai, e se vai ter alguma vantagem. Realmente, não sei se é para aumentar a velocidade reta, para poupar pneu, não ficou bem claro. Não ficou bem claro também se vai ser usado, se o Christian Horner vai dar aquela protestada boa e velha dele. Mas no campeonato de construtores, eu acho que a Mercedes tem uma vantagem pelo momento dos 2 pilotos. Tanto o Hamilton, na minha opinião, o melhor piloto do grid, quanto o Bottas, que é um ótimo piloto, eu vejo mais chance de somar mais pontos para a Mercedes do que as outras equipes. Vão ter um Charles Leclerc muito bem, com certeza, muito forte, mas o Vettel é uma incógnita. Realmente não sei o que vai acontecer com ele. É um grande piloto, todo mundo sabe, pode ganhar corrida, pode ganhar campeonato, mas na circunstância ele é nítido que a preferência vai ser para o Leclerc. E a Red Bull tem um Max Verstappen muito bom, muito forte, genial, e um segundo piloto que é o Albon, que eu realmente não sei se consegue acompanhar o nível do Bottas e do Vettel, né, no campeonato de construtores. Então, por isso que eu acho que ainda a Mercedes tem essa vantagem. Campeonato de pilotos, aí o negócio está um pouquinho mais duro. Ainda coloca um pouco de vantagem para o Hamilton, em função justamente de existir o Bottas na briga, que pode tirar pontos, obviamente, pode tirar pontos do Hamilton, mas acredito que ele tende a atrapalhar um pouco mais o Leclerc e o Max Verstappen. Esse é meu palpite. Para o meio do pelotão, a McLaren agora parece que vai sofrer uma sabotagem aí da Renault, né, tradicional sabotagem da Renault. Então, acredito que a Racing Point, se conseguir se acertar ali, pode ser que que brigue tanto com Renault quanto com McLaren. Pelos testes, parece que a Williams deu um salto um pouco maior e pode ter equiparado um pouco com a Haas, e que, por sinal, parece ter decaído bastante. E a Alfa Romeo está ali, sendo honesto, junto com a STR, para circunstâncias, né? Aquela corrida maluca, de repente, consegue alguma coisa, enfim. Então, esse é meu palpite, basicamente. Acho que o Russell, assim, torço para ele ter um carro um pouquinho melhor para mostrar a que ele veio, né? Porque ele teve uma Fórmula 2, uma temporada muito boa,
é apontado como sucessor do Hamilton pelo Toto, pela Mercedes, que investe nele. Então, gostaria de vê-lo com um carro um pouco melhor para ver se consegue avançar Q2, pelo menos, né? Eu também acho que das três principais não deva mudar muita coisa, né? Até por causa do trabalho que elas vêm fazendo. Acredito, pelo que o Rafa falou, né? A gente vai ter que esperar como que essa Mercedes conseguiu ajeitar o superaquecimento que estava tendo nos treinos de fevereiro, ou se era um BF, né? Que eles estavam tentando aumentar uma potência, né? Para ver se o motor aguentava. A RBR também fez algumas mudanças no bico, né? Tem até umas linhas que vão auxiliar no fluxo de ar. A Ferrari, se ela tiver mal, eu acho que eu vou ficar muito feliz, mas a gente torce para que tenha um carro pelo menos competitivo, né? Para a gente ter briga entre os três principais pilotos. Né? Então, para mim, acho que as três principais não vão mudar e não vão ter nenhum tipo de incômodo das outras. Já do pelotão ali intermediário, a Force India, pelo que demonstrou nos testes, pode ser a principal ali, brigando ali com a McLaren, né? Espero que seja assim. A Renault sinceramente, eu perdi todo a esperança, né? Ainda mais com o Cyril lá. Eu acho que enquanto o Cyril estiver lá, a gente não pode pensar em voos altos com a Renault, né? Mas se tiver um salto significativo, puder brigar ali e rivalizar com a Force Indy, com a McLaren, vai ser bom. Né? A AlphaTauri a gente vai esperar. Será que ela vai ter alguma melhoria? Será que ela vai ficar no mesmo patamar do ano passado? É uma incógnita também. A Williams, como o Rafa falou, aparentemente teve um progresso. Creio que vai brigar com a Haas, né, para ver quem vai ficar com a última posição. Mas creio que o cenário deva ser esse, né? Vamos esperar agora os carros entrarem na pista para ver se nossos palpites vão se concretizar. Mas eu só quero ver o carro na pista, independente de quem ganhe, claro. Vou torcer para o meu piloto favorito, mas que a corrida... Verstappen, todos sabem. Piloto favorito do Racing é o Max Verstappen. Você me quebra. É o Vettel, tô brincando, gente. Espero que os carros voltem, que seja uma temporada boa, que sejam corridas que façam o fã matar a saudade de ver as disputas. Beleza, gente. É isso aí. Nossa, muito, muito, muito obrigado por esse podcast maravilhoso. A gente estendeu talvez mais da conta. Já deixei também aqui falar para os meninos que eles vão voltar aqui quando eles quiserem para gravar outros podcasts, atualizações das corridas, quando começar e tudo mais. Eles estão totalmente convidados. Mais uma vez agradecer o Arthur, agradecer o Rafa, agradecer o Matheus. Muito, 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 muito obrigado mesmo. Quando esse podcast sair aqui, a galera escutar, eu acho que vai ser de muito proveito. Quando sair também no YouTube, quando subir, vai ser muito, muito bom. E é isso, gente. Vou passar a palavra para vocês aqui para as considerações finais. E mais uma vez agradecer a todo mundo que está escutando até agora, todo mundo que está vendo a gente até agora. Me siga nas redes sociais, @deixa que eu deixo, não tem erro. No Spotify também siga a gente no Deixa que eu deixo. Que a gente está vindo com muito conteúdo, muitas entrevistas, muitos debates aí desse aqui pela frente. Bom, agradecer pela oportunidade, Lucas. Deixar minhas redes sociais. Eu não sou nenhuma página de Fórmula 1, muito menos uma página esportiva, mas quem quiser me seguir lá, de vez em quando eu coloco minhas opiniões sobre os dois esportes, né? Futebol e Fórmula 1. É Arthur Pinheiro M, Arthur sem H, Arthur Pinheiro M, tudo junto. Só me seguir lá no Insta e no Twitter. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rafael e Matheus, por receber a gente aqui nesse podcast. Valeu, galera. Eu agradeço bastante a participação, o convite. Fiquei realmente lisonjeado. Quando eu criei a página, eu jamais pensei que isso fosse acontecer. Estou bem feliz. E podem contar comigo aí para o que precisar. Quem não me segue, segue lá, @twolf, ou escreve aí @wolf. Ou ver aí a zoeira na internet, no Twitter e dá um follow. Valeu, obrigadão mesmo. Agradecer o convite do Arthur e do Lucas, né? Como o Rafa falou, a gente quando abre
a gente cria uma página de humor, né? A gente nunca acha que vai ter algum tipo de relevância, a gente faz por gostar do esporte em geral. Mas, então, agradeço. Quem não segue o Marcinho Desaposentado, siga no Twitter. Só escrever Marcinho Desaposentado vai aparecer lá. Eu acho que é a única página referente de humor do Massa, né? Que não é um piloto muito amado aqui no Brasil. No Instagram, a mesma coisa, só botar Marcinho Desaposentado que vai aparecer lá. Se você não gosta da Ferrari, você vai gostar do Massinha. Se você gostar de um humor negro, só ir lá no Massinha. E espero todos vocês. Muito obrigado aí pelo podcast. Foi bacana demais participar dessa tarde com vocês. Valeu. É isso aí, galera. Até semana que vem. E é isso. Falou!